Diabetes é uma doença conhecida pelo excesso de açúcar no sangue. É causada pela falta ou ação inadequada da insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas e sua principal função é levar a glicose do corpo para os músculos. O açúcar, ou glicose, é considerado um combustível para o corpo. Ele é responsável pelas atividades como andar, correr, pedalar, porém, se o músculo não gastar o açúcar corretamente, pode provocar o diabetes. A doença pode atingir vários órgãos e sistemas do corpo, como o cérebro, causando o acidente vascular ou derrame cerebral, a retina dos olhos, causando a cegueira progressiva, e o coração, levando a um infarto. Quem tem diabetes corre mais risco de sofrer um infarto do que quem não tem. Este risco é aumentado em 4 vezes para o diabético. O valor normal da glicemia de jejum deve estar entre 75 e 110 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Ao sentir qualquer sintoma, como aumento de apetite, aumento da sede, ganho ou perda de peso repentina, visão embaçada e até o aumento no volume da urina, procure um médico e uma equipe multidisciplinar. O Opinião vai conversar agora com o professor Ricardo, que vai dar umas dicas para o paciente diabético que quer fazer exercício. Ricardo, conta pra gente, o paciente diabético pode fazer exercício? Pode e deve fazer exercício, porque a atividade física para o sucesso daquele que está em tratamento de diabetes é fundamental. O exercício físico é um coadjuvante. Quando a gente fala coadjuvante, é algo que está inserido no tratamento desse diabético. Não significa que ele tem que parar de tomar o remédio para fazer só o exercício. Não, até porque quando você associa medicação e atividade física e aspectos nutricionais também, você está fazendo um casamento perfeito para o equilíbrio desse diabético. Então o fisioterapeuta ele se insere no contexto da equipe multidisciplinar. Então o paciente pode procurar um fisioterapeuta? Pode procurar um fisioterapeuta, porque toda a parte que envolve a orientação, a prescrição e o acompanhamento dessa atividade física, nesses grupos especiais o fisioterapeuta está totalmente apto a esse tipo de trabalho. E o paciente ele pode procurar um médico, ele tem que ter indicação médica ou ele pode procurar uma clínica de fisioterapia sem indicação mesmo? Olha, o fisioterapeuta ele está apto a ter essa independência na avaliação cardiovascular, a independência na prescrição do exercício e na orientação mesmo da evolução desse paciente. Agora, nós trabalhamos sempre em equipe. Como é um grupo especial, o médico tem que estar próximo dessa equipe, até porque a questão que envolve medicações, controle da quantidade de insulina que se toma, isso tudo tem a ver com a parte da medicina. Ou seja, nós estamos sempre inseridos no contexto de equipe. Mas o fisioterapeuta ele tem total independência para fazer o processo de reabilitação independente do acompanhamento desse médico. Especialmente porque ele sabe, é importante falar que o fisioterapeuta ele sabe do contexto da doença. Ele não vai só indicar o exercício simplesmente, ele vai estar acompanhando a parte metabólica do paciente. Né? Aliás, o fisioterapeuta é um dos profissionais que tem estudado profundamente a questão metabólica e como o exercício físico tem repercutido sobre todas as nuances, né, desse paciente. Porque nós estamos falando de pacientes que às vezes têm crises importantes, mas que depois do processo de atividade física eles ficam num equilíbrio metabólico e orgânico muito interessante. E o fisioterapeuta ele tem que estar acompanhando todas essas etapas e todas essas mudanças que o paciente pode vir a ter. E no caso do paciente que queira fazer exercício, isso é individualizado? Que tipo de exercício que ele pode fazer ou que ele não pode fazer? Boa pergunta. Toda atividade física aeróbia, ela é fundamental para esse paciente. Nós recomendamos as atividades de baixo impacto e é lógico que num processo progressivo de evolução dele, você pode migrar para outros tipos de exercício. Mas no primeiro momento, caminhada fundamental. Hidroginástica pode ser utilizada também. A bicicleta ergométrica também pode ser utilizada. Ou seja, exercícios de baixo impacto e que tenham o acompanhamento desse profissional para que a frequência cardíaca fique estável, a pressão arterial fique estável e o gasto energético, o consumo calórico também não ultrapasse os níveis indesejados. Né? Então, nesse sentido, a atividade aeróbica de baixo impacto ela é
o principal elemento de exercício físico. Tem muita gente que acha, Ricardo, que eu posso ir de jejum, eu estou em jejum e vou fazer exercício. Inclusive para tentar emagrecer mais rápido. Como é que isso funciona lá na clínica ou lá na academia que o fisioterapeuta orienta o seu paciente? O paciente é muito bem orientado para fugir dessas orientações não profissionais. Não há como falar exercício físico ou com alguém em jejum. O risco de desmaios, os riscos de hipotensão arterial, os riscos que envolvem esse tipo de paciente são muito graves. Especialmente porque não é só do diabético que a gente está falando, né? Estamos falando de todo tipo de paciente que se envolva com alguma atividade física. Então o que nós recomendamos é a ingesta de alimentos, sim. É lógico, alimentos leves, né? Sucos, bolachas, fatias de pão, onde você tem uma reposição de carboidrato necessária para que ele consiga fazer atividade física, e essa energia que vai ser utilizada para o início da atividade exatamente vem desse alimento que ele acabou de ingerir. Olá, meu nome é Lidiane, eu sou aluna do 7º período de fisioterapia da Unifev e hoje a Fisiodica é sobre cuidados do pé do paciente com diabetes. A primeira dica de hoje é usar meias macias, usar meias sem costuras. Se houver costura na meia, você pode virá-la do avesso para não machucar o seu pé. Usar toalhas macias, que ao enxugar você pode arranhar o pé e fazer algum machucado. Usar água morna ao invés de água quente, porque você pode queimar o seu pé. E as unhas devem ser cortadas arredondadamente, para que não fique nenhum canto que possa machucá-lo, porque fica difícil uma cicatrização depois. E os sapatos, quando for fazer alguma atividade física, uma caminhada, devem ser sapatos macios e confortáveis. E para o paciente que tem diabetes, existe um sapato específico. Essa foi a Fisiodica de hoje. E no caso do paciente que quer fazer atividade, quer entender um pouco mais do que o exercício faz para o organismo dele, para o corpo dele, o que a gente pode esclarecer de maneira simples para a população em geral, o que o exercício está fazendo de benefício para ele? Isso é muito legal. Quando nós falamos de exercício físico, nós estamos falando de uma contração muscular, uma atividade cardíaca, circulatória e que tem um gasto de energia. E nós precisamos ter essa energia absorvida de algum lugar. Então nós precisamos, através dos alimentos, ter essa absorção. E que vai para onde? Vai para os músculos. Ou seja, dentro dessa célula muscular é que nós precisamos do açúcar, para que lá seja metabolizado e se transforme em energia. Então quando nós falamos em diabetes, nós estamos pensando de um açúcar que não entra no músculo. Ele precisa de alguma forma de penetração nesse músculo. Daí a importância da insulina. Então durante a atividade física, esse músculo se torna sensível à insulina. Essa glicose ela penetra com mais facilidade dentro desse músculo, que a glicose está no sangue. Para ela migrar para o músculo, ela precisa de um carreador. Essa insulina faz esse papel. Então durante a atividade física, todo o músculo fica mais sensível a receber esse açúcar e consequentemente a produzir energia. Isso pode significar uma diminuição na dosagem do remédio? Muito bem lembrado. A diminuição do remédio ela é naturalmente aceita. Por quê? O músculo fica mais sensível à insulina, que vai ficar mais sensível a receber essa glicose, produzir energia. Então a quantidade de insulina vai ser realmente menor, a quantidade de medicação utilizada também vai ficar menor. Agora lembrando que isso é um processo, ele não acontece de uma noite para o dia, e que o médico associado ao fisioterapeuta vão conversando sobre essa questão da quantidade de insulina e medicações a serem tomadas por esse paciente. E também ver a resposta do paciente ao exercício. Exatamente. Melhora o condicionamento físico. Então não quer dizer que vai fazer exercício e vai parar de fazer o uso do remédio. Não pode. E ainda a insulina. Não pode. É uma associação então. Todo o processo envolve a equipe, todo o processo envolve a evolução desse paciente e o ganho do condicionamento cardiovascular. Adaptação cardiovascular. Essa é a principal ideia que nós temos.
melhorar o organismo, melhora a qualidade de vida, esse indivíduo se torna mais apto e tem uma longevidade com relação à sua saúde, né? Kelly, todos nós queremos isso para os nossos pacientes, que eles melhorem a sua qualidade de vida e que eles tenham uma melhor atividade de vida diária. Isso se torna um hábito, inclusive. E aí você tem o que já desde Hipócrates já se falava. Se eu consigo entender a melhor forma de alimentação com a melhor forma de atividade física, eu tenho a saúde plena do meu organismo. E no próximo bloco, será que todo paciente diabético precisa tomar remédio? Não saia daí, a opinião volta já.